Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 4. E a gente vai continuar compartilhando e meditando sobre isso que a gente está compartilhando até aqui, né? E esse texto de Mateus 4 fala da tentação de Jesus. E a gente vai meditar nesse texto para poder compartilhar aquilo que nós temos para compartilhar essa manhã. E aqui diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenarás ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aleluia. A gente vai estar compartilhando hoje do nosso momento de ceia, de comunhão, partindo o pão e tomando o cálice uns com os outros. E nós precisamos entender a significância desse momento na nossa vida. A excelência da comunhão. A excelência da comunhão com Deus e da comunhão uns com os outros. Às vezes a gente acha que por ser filho de Deus a gente não vai passar por certas dificuldades nessa vida. E o texto aqui, a vida toda de Jesus, é para nos mostrar que o fato da gente ser filho de Deus, ter as promessas de Deus, ser guiado por Deus e alimentado pela sua palavra, não vai nos poupar dos enfrentamentos dessa vida. Porque como a gente vinha compartilhando até aqui, o segredo não é você pegar uma criança e alimentá-la bem e cuidar dela bem para que ela seja saudável aos 80 anos de idade, depois ela morra. Isso fica mais parecido com um frigorífico, com um abatedouro, em que você vai lá, você vai engordar, vai cuidar para não morrer antes da hora e tal, e aí a hora que cumprir aquela fase, acabou. O segredo da vida não é simplesmente ter saúde, o segredo da vida não é simplesmente acumular um patrimônio razoável que me dê conforto. E o segredo da vida não é acertar na religião e saber que Deus vai me proteger de toda dificuldade que eu entrar, e isso é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que muitas vezes na vida a gente é tentado a pensar, nós somos tentados a pensar que o segredo de uma vida bem-sucedida é ter as nossas necessidades satisfeitas. Que o segredo da vida é a gente ter tudo o que a nossa alma deseja, tudo que um dia a gente sonhou. Ou que o segredo da vida é a gente ser protegido por Deus em toda e qualquer situação. A gente imagina que isso é ter sucesso. E não é. Sucesso é se tornar uma pessoa consciente. Ter consciência da própria identidade, ter consciência da sua natureza, do sentido de tudo aquilo que Deus colocou na sua mão e o propósito que aquilo cumpre na vida das outras pessoas, na sua própria vida. Então não adianta a gente ter todas as necessidades satisfeitas, não adianta a gente ter todos os sonhos realizados, e não adianta a gente viver uma vida protegida e bem guardada, onde nenhum problema grave nos acometeu, se a nossa consciência não está sendo transformada. Se nós não estamos amadurecendo, se nós não estamos tornando pessoas mais bem resolvidas. Então, o que Deus quer alimentar na nossa vida? Deus não quer simplesmente alimentar nosso corpo. Deus não quer alimentar nossa cobiça. E Deus não quer alimentar a nossa insegurança. Então o trabalho de Deus na nossa vida não é simplesmente cuidar das nossas necessidades, satisfazer nossos desejos e nos deixar pessoas assim totalmente
protegidas de modo que eu não tenha nenhum tipo de risco ou perigo em passar por aqui. Não, não é isso. Deus está interessado em alimentar quem? O nosso entendimento. Deus não está interessado em alimentar as partes passageiras da nossa vida. Deus está interessado em alimentar e formar as partes eternas. Por isso, Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz: rogo-vos, pois, para que vocês sejam o quê? Fortalecidos no vosso homem interior. Então, hoje, às vezes, a gente usa a nossa oração, a gente usa a nossa relação com Deus muito mais para alimentar nosso homem exterior do que propriamente para alimentar nosso homem interior. Tanto é verdade que quando algum problema está acontecendo conosco, a gente logo tem a sensação de que está acontecendo alguma coisa errada, e o melhor que nós podemos fazer é usar a nossa fé para resolver logo esse problema. Em lugar da gente se tornar pessoas o quê? Mais maduras e mais bem resolvidas no meio desse tipo de situação. Para que, se porventura esse tipo de situação acontecer na nossa vida de novo, ou principalmente na vida de alguém, a gente esteja em condição de ajudar e não de quê? De ficar perturbado. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Então, é mais ou menos assim, a gente está passando por um tipo de dificuldade, de repente encontra outra pessoa com a mesma dificuldade, e outra pessoa com a mesma dificuldade, a gente pensa, bom, isso é uma epidemia. Sendo que a gente poderia dizer, realmente tem um problema sério acontecendo com todo mundo, mas eu sou a cura. Então a gente olha para uma quantidade de problemas parecidos conosco e a gente pensa, bom, eu sou mais uma vítima do que está acontecendo? Não, a palavra de Deus vai dizer, não, eu sou a cura do que está acontecendo. Amém, amados? Então, para mim que eu pudesse ser a cura do que está acontecendo, esse problema também tinha que, às vezes, me afetar como afeta as pessoas, porque agora esse processo pode ser revertido, porque no meio desse problema a minha consciência foi transformada, porque no meio da dificuldade, no meio de toda a dificuldade que podia estar acontecendo comigo, eu não estava preocupado em satisfazer minhas necessidades, em satisfazer meus desejos e nem satisfazer a minha insegurança. Eu vou repetir, no meio da tribulação, eu não estava preocupado em usar a minha fé para resolver o quê? Resolver a minha necessidade imediatamente, resolver os meus desejos imediatamente e nem resolver a minha insegurança imediatamente. Eu estava ocupado em me alimentar de algo que transformasse e fortalecesse a minha consciência. Isso é que é importante. Então, no meio da dificuldade, é importante que a minha consciência seja trabalhada. E é isso que está acontecendo. Então, é importante entender que, na medida em que eu vou me submetendo a Deus, eu também vou resistindo àquele tipo de proposta que, naturalmente, o homem, ou as religiões, ou os poderes, ou tudo que o valha. Então, todas essas realidades mundanas vão nos propondo. E muitas vezes, no meio da dificuldade, as pessoas falam, já tentei de tudo, agora só Deus. É impressionante como é que a gente confessa a nossa fraqueza, porque diante de um problema a gente tenta tudo, e a hora que aquele problema se torna grave o suficiente, a gente diz, bom, então agora só Deus. Por que agora só Deus? Porque eu fui buscar aquilo lá no fim das minhas alternativas. Eu primeiro tentei resolver isso na sua condição primária, como se fosse uma necessidade não satisfeita. Eu depois tentei resolver isso numa condição secundária, como se fosse um desejo não satisfeito. E depois eu tento resolver isso de uma forma terciária, como se fosse o quê? Um cuidado de Deus não despendido. Então eu começo a tratar aquilo. O problema está pequeno porque, por enquanto, é uma necessidade não atendida. Mas depois o problema vai se tornando mais grave porque, talvez seja porque os meus desejos não estão sendo satisfeitos, até que eu vou lá para aquela coisa religiosa e digo, será que Deus não está me ouvindo ou eu estou na religião errada? E aí Jesus mostra que ele está totalmente compromissado. Ele diz, não é de pão que o homem vai ser alimentado, não é de satisfazer suas necessidades, que nós vamos, os seus desejos, que nós vamos manter o nosso culto. O nosso culto, deixa Deus ministrar o seu coração amado, o nosso culto não pode estar atrelado às nossas cobiças. Amém. Amém. Vou falar devagar.
Fala devagar. O nosso culto não pode estar atrelado à nossa cobiça. E, sinceramente, muitas vezes aquilo que mais norteia a constância no culto é o quê? É um desejo não satisfeito. Então, basta meu casamento ficar ruim que eu aumento a minha frequência no culto. Sim ou não? Sim ou não, Ana? Basta eu ter uma dificuldade no trabalho que eu aumento a minha frequência no culto. Então o nosso culto muitas vezes está atrelado ao quê? A minha cobiça. A minha busca de Deus está atrelada ao quê? A minha necessidade. A minha relação com Deus está atrelada ao quê? Ao meu medo. Quanto mais medo, mais reza. Mais medo, mais reza. Mais medo, mais reza. Quanto mais medo eu tenho, mais reza, mais eu rezo. E aí Jesus está dizendo que nós temos que atravessar isso. A nossa relação com Deus, ela não pode ser tão fisiológica, tão primata, tão primitiva. É uma relação de gente adulta. E aí a palavra de Deus diz que quando a gente vence essas tentações, esse imediatismo, essa coisa fisiológica, a gente vence essa coisa instintiva, quase animal, de se relacionar com Deus. Eu amanheci hoje lá em casa e tem um rito lá em casa. Um dia eu quero apresentar a cachorra lá de casa para vocês. Quem já conhece sabe o que eu estou falando, a Pituca. Ela é fantástica, ela foi uma cachorra que a gente encontrou lá no aeroporto, lá em Florianópolis, ela tinha sido abandonada. E ela é muito bem educada, por isso eu acho que ela vem de uma boa família, só que deve ter tido um pau familiar lá, ela foi abandonada no aeroporto. E aí a gente trouxe ela para morar aqui em Goiânia. No começo ela era meio assim, transviada, meio inconsequente. A gente mora no primeiro andar, mas na verdade é o terceiro, porque é o térreo, o mezanino lá do salão de festa e o primeiro. E aí nos primeiros meses, acho que ela sentia a clausura do apartamento, então ela fugia pela janela do nosso quarto. Ela descia 3 andares pelo lado de fora. Primeiro ela subiu na janela do meu quarto, descobriu que embaixo tinha um toldo, aí ela da janela pulava no toldo ela pulava no outro andar, descia a escada e saía na rua. Então ela era o cross. Depois ela foi acalmando, ela foi vendo que a vida não é assim. Mas e hoje ela é bem independente. Então, ela apesar de ser uma vira-lata, é o sonho de consumo de todo mundo lá na região, porque lá eu moro numa praça lá onde tem muito cachorro. Mas a Pituca é diferente, porque a gente coloca ela no elevador, aperta a terra, ela desce, o porteiro recebe ela, abre a porta, ela sai, anda por mais ou menos 25 minutos, depois ela volta, late, o porteiro abre o portão, ela entra, ele põe no elevador e ela sai lá em casa. Então, ela tem esse rito. Então, ela tem um culto lá. Então, a hora que a gente acorda, ela já está lá fazendo o culto. Ela tem um culto matutino lá. Que é o quê? Ela quer sair, quer passear. Então, ela fala com a gente. E, às vezes, a gente é assim. A gente não tem dificuldade de prestar culto quando a gente percebe que aquilo vai satisfazer o quê? Uma necessidade, um desejo ou uma ansiedade, uma preocupação. E Jesus vai atravessar, ele resiste a isso. Deixa Deus ministrar o seu coração. Resista a isso. Resista a isso. Até que você fique no ponto de ser alimentado por Deus. Porque, na verdade, quando a gente apresenta diante de Deus nossa ansiedade, nossa mera necessidade ou a nossa cobiça. Então, quando eu estou me relacionando com Deus, só na necessidade, ou só na cobiça, ou só na ansiedade, eu não percebo que eu estou me alimentando de mim mesmo. Então não é a comida que Deus preparou, é a comida que eu exigi. E aí minha consciência não é transformada, eu não cresço. Eu vou virando aquilo que todo pai e mãe abomina, um filho que birrento. Mas parece que a nossa sociedade hoje está produzindo esse tipo de gente. Nós nos tornamos pessoas assim, nossos filhos estão se tornando pessoas assim. Então, a coisa mais comum que você encontra hoje, nos shoppings, nos lugares públicos, o que é? A tirania infantil.
pais e mães reféns do quê? De coisas aparentemente o quê? Justas, necessidades, desejos e temores. E onde é que a gente amadurece? Quando a gente tem que enfrentar nossas necessidades, nossos desejos e nossos temores. Amém, amados? Então, não é nos protegendo sempre que Deus vai nos fortalecer, não é nos satisfazendo sempre que Deus vai nos ensinar, e não é, nos alimentando sempre lá que Deus vai nos fazer crescer. Amém? Por isso ele diz que a comida, ele diz assim: eu sou a comida verdadeira e eu sou a bebida verdadeira. Aquele que comer de mim e beber de mim, nunca mais o quê? Deixa Deus falar no nosso coração. Aquele que comer de mim e aquele que beber de mim, nunca mais será dominado pelas suas cobiças. Esse é o nosso processo de maturidade. E como isso é difícil para a gente? Isso é difícil para mim, isso é difícil para você. É aí que a gente está sendo tratado, e essa é a nossa grande luta. E Paulo diz o quê? Essa luta não vai terminar nunca. Ela não vai terminar porque ela vai ser sempre uma maturidade. Quando você acha que está, agora eu cheguei. Aí Deus fala assim: você está calmo? Está calmo? Você está bem? Você está bem? Fala: Deus, agora eu estou bem, eu acho que agora eu amadureci. Deus fala assim: então tá bom. Você está bem até o próximo problema. Agora que você está bem, dá para a gente passar para a fase 50. Glória a Deus, irmão. Amém? Aí a gente vai terminar quando? A gente vai terminar quando tiver tudo pronto e nós pudermos voltar para casa. Glória a Deus. Porque nós estamos aperfeiçoados, nós nos tornamos pessoas o quê? Completas. Então nós estamos aptos a viver uma relação de plenitude. Então o nosso tempo nesse mundo é para nos quê? Para nos amadurecer. Tem gente que amadurece com 5 anos de idade, tem gente que amadurece com 6 meses de idade. Amém, amados? Amém. Então Deus está formando em nós o homem interior. E esse homem interior, quando ele está perfeito, quando ele vai sendo aperfeiçoado, ele vai entendendo que o servir é melhor do que o ser servido. Tem gente que pensa assim: bom, mas então o que é? Eu não quero ser romântico, nem estou tentando aqui defender Deus, porque não precisa. Mas às vezes, por exemplo, talvez é porque a gente tem vivenciado algumas coisas que, assim, lá na vivência, você vai entendendo isso na prática, né? O sentido disso. Eu fui testemunha lá em casa, a gente viveu isso, porque eu era bem próximo e acompanhava de perto a viuvez da Lana, quando a Lana ficou viúva, e 6 meses depois ela teve que enterrar o filho dela de 3 meses. Então ela tinha enterrado o marido, e 6 meses, ela se converteu quando o marido dela morreu, e 6 meses depois de convertida e amando Jesus de todo o coração, o filho dela de 3 anos morreu sem nenhum diagnóstico. O John Lennon, esse era o nome do menino, era um coco, um menino assim, ativo, sadio, roliço, perfeito. Perfeito, tudo certo. Eu estava no posto de gasolina abastecendo o carro, quando a Lana passou e o John Lennon estava no banco de trás do carro dela, e ele abriu a janela para dar tchau onde a gente estava. Ela parou, a gente cumprimentou e deu tchau um para o outro e tal. Eles viraram a esquina, ela parou na porta da casa dela e desceu lá na porta, e estava lá umas tia, a menina que trabalhava com ela, e um punhado de mulher e criança, aquelas coisas de cidade interior, conversando na calçada. E sem nenhum diagnóstico. Ela foi buscar uma blusinha, porque era fim de tarde, estava começando a esfriar. Quando ela desceu, o John Lennon não estava lá mais. Estava tudo com criança apavorada, as tias apavoradas, e gente correndo desesperada pela rua, porque o hospital ficava perto. Uma mulher embriagada, às 5 e pouco da tarde. Não conseguiu fazer a curva da rua, subiu na calçada assim a 20 por hora ou menos. E o para-choque do carro dela só encostou na fronte do John Lennon.
No meio de tanta criança, ele era criança lá. E encostou na fronte dele e ele teve morte instantânea. Sem nenhum diagnóstico. Aí você fala, o que uma criança com 3 anos de idade cumpriu nessa vida? Sabe o que ele cumpriu? Ele cumpriu a gente. Ele cumpriu a missão dele nos formando. Ele cumpriu a missão dele nos ensinando coisas preciosas a respeito das pessoas, das perdas, da falta de esperança, do desespero quando coisas acontecem desse tipo. E a promessa de Deus no dia que ela estava lá enterrando o John Lennon, a promessa de Deus para a vida da Lana foi: eu te farei mãe de muitos filhos, e você nunca mais vai ser chamada de viúva nem de órfã. Porque eu estou te desposando, eu vou desposar você e vou te fazer mãe de muitos filhos, uma promessa de Isaías. Então, John Lennon foi completo, porque ele nos ensinou também a ser completos. Quando a gente finalmente abre mão de querer controlar e passa a entrar no processo. Às vezes a gente quer controlar o processo. E a gente acha que Deus também só quer controlar o processo. Deus não quer controlar o processo. Deus quer te dar paz dizendo: o processo está controlado. Glória a Deus, amado. Então Deus não quer controlar o processo. Deus está dizendo para você: o processo está controlado. Então não ceda às tentações. Não ceda à tentação de querer resolver isso de forma tão imediata, tão absoluta. Sabe por quê? Porque se você não ceder à tentação, você vai comer uma comida, e quando você comer dessa comida, você nunca mais terá fome. Você nunca mais vai ter a sua necessidade ou a sua ansiedade dominando você. Porque Ele prepara isso. Amém, amados? Há uma comida preparada por Deus. E essa comida preparada por Deus não é pela quantidade, não é pelo volume. Essa comida preparada por Deus é porque ela resgata o nosso senso de pertencimento. Ela nos devolve a comunhão. Então, quando Jesus quis nos mostrar que comida é essa, Ele pegou um pedaço de pão, pegou um cálice e falou: ó, essa é a mesa que o meu Pai preparou. E nessa mesa não é a comida, é a comunhão. E sabe o que acontece quando a gente vive uma vida atrás de resolver a necessidade, quando a gente vive uma vida atrás de satisfazer os desejos, e quando a gente vive uma vida atrás de ficar livre dos nossos medos? Sabe o que vai acontecer? A gente não vai prezar a relação. A gente vai ficar fazendo perguntas quando as perguntas não deviam ser feitas. A gente vai ficar buscando soluções onde as soluções de fato não interessam. E a gente vai perder o quê? A relação. Então Jesus, no seu momento de maior agonia, o que ele queria preservar, amado? No seu momento de maior agonia, Ele preparou um baita de um banquete, Ele gastou tudo que tinha para gastar, e Ele fez uma festa inesquecível. Não, amado. No dia do seu maior sofrimento, exatamente no momento em que Ele sabia que agora os seus discípulos iam atravessar pelo vale, como Ele ia atravessar pelo vale, Ele quis garantir o quê? A relação, a comunhão. E essa comunhão não é garantida com coisas sofisticadas, ela é garantida com atenção, com coisas simples. Muito simples. Tem uma música, e tem uma música do Alceu Valença, que eu gosto muito. E a Lana perguntou para mim por que eu gosto tanto dessa música, que é uma viajação danada. Parece que o cara tinha fumado um pito doido lá, está muito doido. Mas eu vou te falar por que eu gosto e gostava dessa música. Porque essa música chama O Índio. O índio descerá, estrela colorida, brilhante, descerá numa velocidade estonteante, em gás líquido e tal, o índio, né? E porque a primeira vez que eu ouvi essa música, eu achei que essa música estava falando de Jesus. Aqui esse cara estava tudo doidão, eles tiveram uma visão, porque eu falei, eu vi. Ele falou, eu vi que o índio virá. E ele virá com força e tal, e ele vai falar coisas que na cabeça de muita gente seria mistério. Por que eu achava que falar de Jesus? Porque eu acho que o dia que Jesus vier, nós vamos achar que ele é um índio. Por quê? Presta atenção no que eu quero falar aqui, eu não estou viajando não. É o seguinte, é porque o índio diz para nós é o quê? Do primitivo, né? Do primata, do básico, daquela coisa lá, meio natura, sabe como é que é esse negócio?
Então é isso mesmo. Jesus, no conceito ocidental, capitalista, socialista, qualquer isso que você quiser colocar, nos nossos ismos, nos nossos cristianismos, islamismos, hinduísmos, budismo, nesses tem tudo que a gente vai juntando aí para estabelecer garantias humanas. Quando Jesus aparecer, ele vai aparecer e ele vai parecer para nós o quê? Alguém que não tem nada a ver com isso. Vai ser quase que meio um bicho grilo mesmo, um negócio assim, que a sua glória estará na sua originalidade, não na sua sofisticação. E aí a música termina falando isso. E quando ele vier, ele vai responder as perguntas que estão na mente de muitas pessoas. É interessante o que ele diz lá. Não porque ele será exótico, mas ele vai surpreender pelo fato de que ele vai mostrar algo simples, tão simples, que vai nos surpreender pelo fato de que isso será, sendo que, na verdade, já era. E a nossa sofisticação nunca deixou a gente perceber isso. A nossa ansiedade, o nosso desejo, nossa cobiça, nosso medo, nunca deixou a gente perceber que que o verdadeiro alimento está no quê? Na comunhão. Na comunhão com Deus e na comunhão uns com os outros. Não adianta a gente querer que as pessoas vivam só porque a gente tem medo de perdê-las e porque o medo de perdê-las muitas vezes mostra que a gente nunca teve com elas o tempo que a gente devia ter tido. Sim ou não? Às vezes o nosso desespero em ver uma pessoa doente não é porque realmente a gente pensa que sadia a vida dessa pessoa podia ficar melhor, é porque a gente às vezes está só com medo mesmo de perder, da falta que aquilo vai fazer e que a nossa vida pode perder sentido. São nossos medos, nossas ansiedades, nossas cobiças. Às vezes, sem a gente perceber, aquela pessoa se tornou alguma coisa que preenche nossos vazios. Sim ou não, amados? E Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Ele vai trabalhando isso na nossa vida, mas Ele quer a nossa maturidade. Então hoje, em nome de Cristo Jesus, nós vamos celebrar mais uma vez a ceia juntos. E por que nós vamos celebrar isso? Porque é bom a gente entender que quando as tentações são vencidas, as tribulações são vencidas, as propostas são vencidas, os medos são vencidos, a gente finalmente pode ter comunhão de qualidade. Amém? Amém? Você quer ter comunhão de qualidade lá na sua casa? Então se liberte das suas expectativas a respeito das pessoas da sua casa. Você quer ter comunhão verdadeira com a sua família, com os seus amigos? Então liberte os seus amigos das suas expectativas. Eles não vão satisfazer suas necessidades. Amém? Amém? Você quer ter comunhão de qualidade com as pessoas? Você quer ter comunhão de qualidade com a igreja, com Deus? Então liberte-se do quê? Das suas cobiças. Liberte Deus das suas cobiças, liberte as pessoas das suas cobiças, liberte as coisas das suas cobiças, porque eu vou te falar uma coisa, se você não tirar essa ideia da sua cabeça de que coisas, ou pessoas, ou situações vão trazer sua felicidade, você nunca vai ter uma relação madura com ninguém, nem com qualquer coisa. Um amassado no seu carro vai tirar a sua paz. Uma calça rasgada vai fazer você ficar com raiva de alguém. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Uma camisa mal passada vai obrigar você a xingar alguém. Você sabe do que eu estou falando. Sim ou não? Sim ou não, mano? Isso para não falar de coisas mais graves, amém? Um atraso, um esquecimento. Você faz um compromisso com alguém, essa pessoa esquece. Hã? Você esperava a visita de alguém quando você tinha problema, essa pessoa não vai. Eu quero te falar uma coisa muito séria a respeito de pastor. Pastor é um cara que abençoa a vida das pessoas naquilo que ele faz de certo, naquilo que ele faz de errado. Ele abençoa as pessoas quando ele visita as pessoas e quando ele não visita as pessoas.
Quando ele visita é bom porque as pessoas se sentem confortadas e visitadas e atendidas. E quando ele não visita também é bom porque as pessoas podem ficar com raiva de uma pessoa que pode ter a raiva das pessoas e está tudo certo. Amém? Então se tiver que ficar com raiva, fica com raiva do pastor porque ele tem a obrigação de sofrer sua raiva. Amém? Porque, tá vendo, essas coisas educam a gente. Então a gente está aqui por causa disso. É para ser educado. Eu sou educado quando eu sou satisfeito e eu sou educado quando eu não sou satisfeito. Eu sou educado quando as coisas funcionam bem e sou educado quando as coisas não funcionam bem. Glória a Deus, amados. Quando eu atravesso isso, tem uma mesa me esperando. A palavra de Deus diz que quando Jesus resistiu o diabo foi embora e os anjos o serviram. Essa é a comida que Deus quer para você. Esse é o momento que Deus quer para nós. O momento que Ele preparou, que Ele destinou. O momento que nos coloca em comunhão com Ele, uns com os outros. É algo simples, é algo genuíno. É algo que muitas vezes não vai encher a nossa barriga, não vai resolver nosso problema, mas vai nos devolver o senso de identidade, de comunhão, de propósito. E é isso o verdadeiro alimento. O meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come disso, quem se alimenta dessa relação, daquilo que Deus preparou, nunca mais vai ser dominado ou vai ser escravizado de outra coisa. Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração e o pão vai ser distribuído. E você não simplesmente pega o pão e sai doido comendo, mas você procura alguém para repartir. Amém, amado? Glória a Deus. É o seguinte, o pão da ceia não é para ser comido sem antes ser repartido. Porque se o pão da ceia fosse para ser comido, ele era mais ou menos uma baguete de uns 30 centímetros e vinha recheado com presunto, queijo, tomate, alface e um tanto de molho. Aí era o pão para ser comido. Então, quando Jesus distribuiu aquele pedaço de pão e repartiu um pedacinho para cada um, decididamente ele não estava pensando em resolver sua fome, sua carência e nem sua ansiedade. Amém? Ele estava simplesmente nos devolvendo o quê? A comunhão. Nos devolvendo ao lugar certo. Porque se fosse para resolver esse problema, Jesus tinha preparado a ceia e os anjos tinham entrado e distribuído uma quentinha celestial para todo mundo. Sim ou não? Mas não é possível que aquele pedacinho de pão... Então, é um absurdo. As pessoas às vezes pegam aquele pedacinho, põe na boca e acham que aquilo é alimento espiritual. Não, amado, aquilo é para que você olhe para uma coisa e fale assim, gente, isso não dá para nada. E mesmo assim eu ainda vou o quê? Partir. Eu quero que a pessoa sinta importância no meu pouco e não no meu muito. Ninguém se sente importante no nosso muito. Amém? As pessoas só se sentem importantes no nosso pouco. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado porque, ó Deus, nós podemos agora receber o pão e sermos alimentados pelo gesto. A comida não é o pão, a comida é o gesto. A comida não é o pão, a comida é a atitude. A comida é a fé. É a comunhão. Então, nessa manhã nós queremos nos alimentar de comunhão, nós queremos nos alimentar de fé, nós queremos nos alimentar de atitude, nós queremos nos alimentar de disposição, em nome de Cristo Jesus. Nós queremos atravessar por esse vale de tentações. Paulo compartilha conosco que a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Essa luta, enquanto a gente estiver nessa carne, nossos apetites vão querer falar mais alto, nossos desejos vão querer falar mais alto e nossos medos vão querer falar mais alto. Mas que nesse momento a gente procure a comunhão. A gente espere pela comunhão. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos receber o pão agora e compartilhar uns com os outros. Amém? E aí, menino?
Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Amém. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Oh, oh, oh. E vem renovar minha mente em teu querer. Meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, seu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nós vamos receber o cálice agora, e aí você não bebe não, você espera até que todo mundo tenha sido servido e nós vamos tomar juntos, amém? Então, por favor, o pessoal que está encarregado de distribuir o cálice, pode distribuir para a gente aí. E aí, assim que todos forem servidos, então nós vamos tomar juntos. Graças a Deus. Amém. Não se esqueça, antes de sair, se você tem algum pedido de oração, algum desafio, qualquer que seja a área, coloca lá para a gente estar orando, intercedendo durante a semana aí, durante o tempo aí pelas pessoas, tá bom? E são muitos desafios compartilhados, muitos mesmo. Muita coisa na área da família, né? Muito sofrimento assim nas relações, questões de enfermidade grave.
Mas a gente está sempre orando lá, estamos sempre intercedendo. A gente tem testemunhos também de milagres de Deus e formas assim prodigiosas, então a gente está sempre em oração. Amém? Graças a Deus. Então não esquece de colocar o seu pedido de oração. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Sim, neste sangue lavado, como nós então salvação, por pecadores remidos que perante o teu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Graças a Deus. Todos receberam. Se alguém ainda não recebeu aí, levanta a mão. Amém. Esse cálice é o cálice da nova aliança no sangue de Cristo. É a alegria de saber que os pecados foram perdoados. Amém. Nós não temos que nos relacionar com ninguém pela culpa. Glória a Deus, amados. A culpa. Às vezes a gente precisa disciplinar alguém e não sabe disciplinar essa pessoa porque nós estamos dominados de culpa e condenação. Esse cálice diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Até na hora que você vai corrigir uma pessoa, não é num tom condenatório, mas é num tom o quê? Redentor. Quando a gente chega a disciplinar alguém, não é para salvar a gente daquela pessoa. Amém? Mas é para salvar aquela pessoa da sua própria ignorância. E às vezes a gente não consegue fazer isso na vida uns dos outros, porque nós estamos carregados de quê? Culpa e condenação. Mas esse cálice é o testemunho de que não pesa sobre nós e sobre ninguém culpa ou condenação. Então qualquer processo na nossa vida, até de disciplina, é para libertar as pessoas da ignorância, da desobediência, da rebeldia. Amém? Mas todos os pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Não há mais sacrifício pelo pecado. Não há mais nenhum sacrifício que possa ser feito para redimir alguém do seu pecado. O sacrifício é o sangue de Jesus. Qualquer sacrifício hoje é para trazer revelação, luz, entendimento, para libertar as pessoas da sua ignorância. E não para pagar a culpa do pecado dela. Quem está entendendo o que a gente está dizendo? Amém? Então vamos ficar de pé todos. E vamos fazer isso com alegria. Esse cálice é o cálice da nova aliança. Por isso, amados, deixa Deus ministrar o seu coração. É possível ser alegre quando estamos tristes. Amém? Tristeza é um estado, alegria é uma condição. Glória a Deus. Então eu posso estar triste, contudo, ser alegre. E o que faz com que eu seja alegre, apesar de estar em momentos de tristeza? É porque o meu coração está livre de qualquer condenação. Você aguenta eu te dar um testemunho aí? Rapidinho. Nós não estamos tão atrasados assim não. Para a gente tomar esse caso. Outro dia eu estava viajando com uma pessoa.
E fazia muito tempo, que a gente não vivia um tempo assim de tanta intimidade, alegria, porque por várias circunstâncias assim, indesejáveis, outras até involuntárias, a nossa relação estava bem distante. E aí não havia mais aquela intimidade, comunhão, apesar de haver afeto, respeito, carinho, tudo mais, mas as circunstâncias colocaram a gente. Aí no meio da viagem, por conta de um problema acontecido, por conta de uma situação, de um problema, esse problema fez com que a gente novamente o quê? Se aproximasse. Então, um errado estava produzindo algo bom. Glória a Deus. Aí no meio da nossa conversa, aquela pessoa disse assim para mim: está sendo muito bom esse tempo junto nosso aqui, porque é uma coisa que eu achava que a gente nunca mais ia ter de novo. Aquele era um momento muito triste, porque a gente só estava junto por conta de muita tristeza. Mas era um dos momentos mais alegres da nossa vida. Amém? Você entende isso? Amém? Então é possível você estar em muita tristeza e, no entanto, desfrutando a sua maior alegria. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Beber dele todos. Aleluia. O sangue derramado, a tristeza do sacrifício que produz alegria no nosso coração. E é assim, Pai, que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Teu Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos, hoje, em todo lugar. Que a gente saiba que nós podemos sempre desfrutar desse alimento, dessa verdadeira comida, que é a comunhão contigo e a comunhão uns com os outros. Que a busca de ter nossas necessidades supridas, nossos desejos satisfeitos e nossos medos vencidos não nos afaste uns dos outros e nem de Ti. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Amados, se você tem compromisso financeiro com essa congregação, se aqui você coloca a sua oferta, a sua contribuição, seja fiel nisso. Então a gente às vezes não é sempre que a gente tem aquele momento de oferta no meio da reunião, mas faz parte do nosso encontro a fidelidade das nossas contribuições. Se você quer fazer isso via banco, em transferência bancária, tem aqui os dados da conta que você pode fazer, tá ok? Então vamos em paz e que o Senhor resplandeça sobre cada um o seu rosto e nos dê paz, em nome de Jesus.